E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo certo com vocês? Se você entrou nesse vídeo, provavelmente você tem uma dúvida. Vale a pena fazer engenharia de produção em 2024? Eu tô aqui para falar um pouco sobre a engenharia de produção, o que faz, como que está o mercado de trabalho hoje, e no final ainda vou dar algumas dicas especiais sobre essa profissão. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Vou começar falando um pouquinho de mim. Eu sou o Felipe Stecanella, sou engenheiro desde 2019. Eu trabalho na área praticamente desde 2010, logo depois que eu me formei em um curso técnico do Senai. Eu tive o privilégio de passar por diversas empresas multinacionais de grande porte aqui da região da Grande Porto Alegre. E já atuei em várias áreas, como melhoria contínua, engenharia de processo. E a minha maior experiência é na área da qualidade, onde eu cheguei a um cargo de coordenação numa multinacional aqui de Canoas há pouco tempo atrás. E agora em 2024 eu decidi compartilhar um pouco do meu conhecimento aí ao longo dessa caminhada através desse canal. Então, se esse conteúdo for relevante para você e se você quiser conhecer mais sobre engenharia de produção, por favor, considere deixar o seu like. Eu vou ficar muito feliz e vai ajudar também o YouTube a entender que esse conteúdo é importante para mais pessoas. Tá, mas o que faz o engenheiro de produção? Na verdade, o engenheiro de produção é aquele profissional que olha o processo de cima. Ele é o cara que melhora processos que têm um início, um meio e um fim. Então, com esse conceito, eu até diria que engenharia de produção não é o nome mais adequado para essa profissão. Eu chamaria de engenharia de processo. Por quê? Porque o engenheiro de produção ele não está ligado somente à indústria, à produção em si. Ele está ligado a qualquer processo. Então, desde do ramo financeiro, saúde, serviços, construção civil, aonde tem um processo que começa e termina, o engenheiro de produção ele pode atuar, porque ele vai melhorar aquele processo, vai deixar aquele processo mais eficiente, usando menos recursos, entregando mais. Então, o engenheiro de produção é esse profissional que olha a coisa como um todo. E além de diversos ramos de atuação, o engenheiro de produção ele também tem diversos processos em que ele pode atuar. E ao longo da carreira você vai se especializar em um desses processos, provavelmente. O engenheiro de produção ele pode trabalhar na logística, planejamento, engenharia industrial, engenharia de produto, qualidade, como é meu caso. Bom, se eu fosse falar todas as áreas, provavelmente a gente ia fazer um vídeo muito longo e eu não ia falar de todas, porque todos os dias aparece um processo novo, né? Agora a gente está falando de inteligência artificial. Provavelmente existe já uma especialização de engenheiro que vai ir para essa área. Então, você vai ter que pensar ao longo da sua graduação com qual desses processos você se identifica mais para ter uma especialização e com isso galgar cargos maiores dentro daquela área. Tá, e quanto ganha um engenheiro de produção? Para fazer esse vídeo eu procurei como que está hoje os salários do engenheiro de produção através do Glassdoor, que é um site bem famoso ali, onde as pessoas informam os seus salários e ele divulga alguns dados. O engenheiro de produção júnior, ou aquela pessoa que está iniciando ali no ramo, que pegou um cargo técnico, né, com pouca experiência, ele está ganhando ali na faixa de R$ 3.500, R$ 4.000. Um profissional pleno já aumenta essa média de R$ 6.000 a R$ 7.000, e um profissional sênior com muita experiência, ele vai partir de uma média de R$ 11.000 e daí, conforme for a carreira dele, né, ele pode chegar a funções muito altas dentro das empresas, então esse salário aumenta astronomicamente. E vale lembrar que essa é a realidade de uma parcela, infelizmente, bem pequena da população. O mercado hoje, ele não te reconhece como engenheiro no cargo, porque tem questões de CREA que exigem que tu tenha um piso, né, caso você seja contratado como engenheiro. Então, o que é mais comum nós vermos nas empresas hoje são profissionais que são contratados como assistentes, depois passam para técnicos ou analistas, e só profissionais que já estão com um salário muito alto chegam como cargo de engenheiro
que daí sim entra todas essas questões do CREA e daí o profissional passa a ganhar o piso da profissão. E qual é o perfil da pessoa que vai para engenharia de produção? A engenharia de produção ela exige que tu tenha uma capacidade analítica muito forte, assim como todas as engenharias. E abrindo parênteses aqui, todas as engenharias têm um início ali muito parecido nas suas graduações, com cálculo 1, 2, 3, com física 1, física 2. Por quê? Porque você precisa desenvolver a capacidade lógica e analítica da pessoa para formar um bom engenheiro. Você não vai usar a derivada integral pro resto da vida, mas você precisa entender isso porque você tem que desenvolver uma capacidade lógica. O engenheiro de produção, diferente das outras áreas, ele precisa desenvolver a habilidade com pessoas, a habilidade de gestão de pessoas mais aprofundada, porque quando nós estamos falando de melhoria de processos, as pessoas fazem parte do processo. Então você precisa ter esse tato com pessoas para conseguir ter resultados mais expressivos. O engenheiro de produção também precisa ter uma visão sistêmica muito aprofundada, porque isso a graduação vai te ensinar bastante, porque não adianta você fazer uma melhoria local, você precisa pensar sempre no processo como um todo para ter os resultados que você espera. Muito ligado também com as habilidades de liderança e de gestão, você tem que desenvolver a sua comunicação, né, para conseguir envolver as pessoas, influenciar as pessoas naquilo que precisa ser feito. E você precisa ser um apaixonado por resultados, porque a engenharia de produção ela se move através disso. Eu pego um processo que está em um certo nível e eu sempre busco elevar ele para um próximo nível. Então o engenheiro de produção ele tem que estar sempre incomodado com as coisas do jeito que estão. Ele sempre tem que enxergar uma forma de melhorar aquilo. E para quem ficou até aqui, as dicas e considerações finais. O engenheiro de produção ele é um profissional que vai ter mercado tanto nos momentos de crise quanto nos momentos de bonança. Por quê? Ele é um profissional que nos momentos de crise ele vai saber o que fazer para diminuir a quantidade de recursos e, consequentemente, diminuir os custos da sua operação. E nos momentos de crescimento, ele vai ser o profissional que vai te ajudar a alocar o investimento naquele local que realmente vai te trazer um ganho de eficiência no seu processo. Então, ele é um profissional muito demandado em diversos momentos da nossa economia e nós estamos no Brasilzão, né? Nós estamos sempre numa oscilação de altos e baixos e o engenheiro de produção ele consegue atuar bem nesses dois momentos diferentes. Sobre os meus aconselhamentos, se você está pensando em estudar engenharia, de produção principalmente, busque ao longo da sua graduação fazer alguns estágios, se experimentar em diversas áreas, dando um depoimento pessoal. Se eu não estivesse trabalhando ao longo da minha graduação, provavelmente eu não teria me formado, eu não teria seguido com a profissão, porque a graduação ela te limita muito e às vezes você pensa assim, mas eu não quero passar o resto da minha vida calculando isso aqui, não sei o quê. Mas na verdade a engenharia ela é muito mais que isso e muitas vezes a indústria ou o próprio mercado de trabalho ele está à frente das instituições de ensino. Então você vê coisas na vida real que você não vê ali na graduação. Então, se experimente em diversas áreas, tente fazer vários estágios em áreas diferentes. Eu sei que muitas vezes a pessoa está no início da carreira, ela tem aquela ambição de querer ser efetivada, de querer fazer muitos anos numa mesma empresa, mas de repente você se experimentar ali no início da carreira vai te dar uma boa base para depois você ficar mais tranquilo com as suas decisões ao longo da carreira. E a dica final, pessoal, eu sei que essa dica ela é muito batida, mas infelizmente somente 5% da população brasileira tem um inglês. Para quem faz engenharia, você ter o inglês ele é basicamente essencial se você está visando os melhores salários, estar nas melhores empresas, porque não adianta, principalmente na área técnica, né, na área da engenharia, existem muitas trocas entre países. Se você vai para uma multinacional, então, basicamente o inglês vai estar presente no teu dia a dia, com reuniões. Eu, no caso, que lido com fornecedores,
eu preciso do inglês para me comunicar com o fornecedor da China, fornecedor dos Estados Unidos, Alemanha. Então, você precisa se planejar para estudar o inglês ao longo da sua graduação também, para quando você se formar, você já tiver a capacidade de se comunicar com diversos países. Eu não estou falando aqui do cara que é um inglês fluente. Eu, por exemplo, nunca fui para fora do país, mas você ter um inglês que você consiga trocar informações com pessoas de diversos países vai ser essencial para você prosperar aqui na carreira. E é isso, pessoal. Estamos chegando ao final do vídeo. Muito obrigado por quem ficou até aqui. Eu espero que esse vídeo tenha lhe esclarecido algumas dúvidas. Pode deixar comentários aqui que eu irei responder. E na descrição do vídeo também eu estou deixando o meu LinkedIn, caso você queira se conectar comigo por lá e nós trocarmos ideias, eu ficaria muito feliz. Espero que te ver no futuro como um colega de profissão. A engenharia de produção ela é uma área essencial para a economia do país. Nós precisamos ter o nosso processo eficiente para conseguir ser competitivo, para tirar esse país da estagnação que ele está. E a engenharia de produção ela tem muito a contribuir com isso. Tá bom? Um forte abraço e até mais.